Olá pessoal, sou Edivan Oliveira da Cunha, sou aluno do curso Ciências Biológicas do Polo de São Domingos. Estou aqui fazendo essa atividade para o professor Alexandre e hoje eu vou falar a respeito sobre as eras geológicas. As eras geológicas apresentam a divisão de períodos de formação e transformação da Terra e das formas de vida. A Terra possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Assim, durante este período, ela passou por constantes transformações em sua estrutura, composições e forma de vida. Para organizar e melhorar e compreender com esse processo de formação e transformação do planeta Terra, divide-se essa cadeia de acontecimentos nas chamadas eras geológicas. Existem dois eos, que são o pré-cambriano e o fanerozoico. Esse pré-cambriano ele é dividido em arqueozoico e proterozoico. O arqueozoico ele tem 4.500 milhões de anos. Aconteceu a formação da Terra, origem das rochas e primeiros formas de relevo. Já a era proterozoica, ela aconteceu há 2.500 milhões de anos e aconteceu as primeiras formas de vida. Já a era paleozoica, ela é subdividida em períodos, que são os períodos cambriano, que foi há 570 milhões de anos, Ordoviciano, 510 milhões de anos, Siluriano, 438 milhões de anos, o Devoniano, 410 milhões de anos, o Carbonífero, 355 milhões de anos, e o Permiano, 290 milhões de anos. O Cambriano aconteceu ter como uma característica os primeiros animais invertebrados e águas marinhas. Já o Ordoviciano tem como característica a glaciação e surgimento dos peixes. Já o Siluriano, os primeiros animais terrestres. Já o Devoniano, a formação das primeiras florestas e origem das bacias sedimentares. Já o Carbonífero, aconteceu o surgimento e difusão dos répteis. Já o Permiano, a união entre Gondwana e Laurásia na formação do continente Pângea. Agora a era Mesozoica. A era Mesozoica é dividida em períodos que são o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. O Cretáceo teve início há 250 milhões de anos e tem como uma característica os primeiros dinossauros. Já o Jurássico tem início há 205 milhões de anos e tem início a fragmentação do Pângea. Já o Cretáceo, início 135 milhões de anos, aconteceu a extinção dos dinossauros e outras formas de vida primitivas. Já o período Cenozoico, a era Cenozoica, ele é dividido em períodos quaternário e terciário. Já o período terciário, ele é dividido em épocas, o Paleoceno, o Eoceno, o Oligoceno, o Mioceno e o Pilioceno. O Paleoceno teve início há 65 milhões de anos. Tem como característica o domínio dos mamíferos na Terra. Já o Eoceno teve início há 57 milhões de anos e aconteceu os primeiros roedores e baleias. Já o Oligoceno teve início há 36 milhões de anos e teve como surgimento dos campos e pradarias.
Já o Mioceno teve início há 23 milhões de anos e tem como os acontecimentos os avanços na formação dos atuais continentes. Já o Plioceno teve início há 5,2 milhões de anos e tem os primeiros hominídeos. Já o período Quaternário, que é dividido em duas épocas, o Pleistoceno e o Oleoceno. O Pleistoceno tem início há 1,6 milhões de anos e tem o surgimento do homem. Foi aí que o homem surgiu. Já o Oleoceno tem início há 0,01 milhões de anos e tem como acontecimento a formação das civilizações e construções dos tempos históricos. Essa periodização no termo geológico foi realizada e é ocasionalmente alterada em funções dos achados fósseis da análise de rochas antigas, que foram datadas a partir dos métodos de datação relativos e radiométricos. Deste modo, além dos principais eos que compõem a história da Terra, temos as 5 eras geológicas, que respectivamente foram Arqueozoica, Proterozoica, Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. É interessante perceber na análise dessas eras o grande período de tempo em que a Terra esteve em formação e não conheceu nenhum tipo de vida. Cerca de 2 bilhões de anos. Outros aspectos a ser ressaltado é quando a forma da humanidade é breve e em comparação com os distintos períodos de formação da Terra e das formas de vida que nele habitam. Para que se tenha ideia, se todas as eras geológicas fossem resumidas em um único dia, apenas os últimos 3 segundos seriam correspondidos ao surgimento do homem e toda a sua história. Nós existimos há cerca de 1,6 milhões de anos, enquanto, por exemplo, o reino dos dinossauros sobre a Terra durou cerca de 100 milhões de anos. Assim, conforme essa periodização da atual época é o Oleoceno, no período quaternário da era Cenozoica do Éon Fanerozoico. Nesse sentido, torna-se importante a diferenciação dos dois tipos de temporalidade científica. De um lado, temos o termo geológico, que é sempre medido em escala de milhões ou até bilhões, e de outro temos o tempo histórico, em escalas de tempo bem menores, que se constitui desde a formação dos primeiros agrupamentos humanos, pré-história, até a constituição da escrita em diante. Aqui temos uma imagem para mostrar a questão desse período. Podemos observar que aqui foi onde surgiu a história do planeta, aqui a era. Aqui vai ser a era pré-cambriana. Aí depois vem aqui para a outra era, que é o cambriano. Depois vem o ordoviciano. Depois vem o siluriano, o devoniano, o carbonífero, o permiano, o triássico, o jurássico, o cretáceo, o terciário e o quaternário, que foi aqui onde o homem veio surgir, depois de vários milhões de anos. Muito obrigado por assistir esse vídeo.